Somos a TAG. Transportamos o gás natural que abastece cidades e indústrias em todo o Brasil. Nossa malha de transporte de gás é a mais extensa do país, com cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos que percorrem 10 estados brasileiros. Transportar energia de forma segura, integrando o mercado de gás natural para o desenvolvimento sustentável da sociedade, é a nossa missão. Conheça a TAG. Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao Estúdio EPBR, direto da Rio Pipeline 2023, uma feira e conferência realizada pelo IBP aqui no Rio de Janeiro. Nosso bate-papo de agora é com o presidente da Bahia Gás, o Luiz Gavazza. Gavazza, obrigado pela gentileza por estar aqui com a gente hoje. Você acabou de participar de um painel falando sobre o crescimento da demanda e da produção e da demanda por gás no Brasil. Queria que você começasse essa conversa trazendo a mensagem que você levou para esse painel, como é que foi essa discussão? Eu é que agradeço. Nós estamos aqui sempre alegres e felizes de poder ter um sistema de comunicação, eu vou dizer assim, sobre energia, que é o portal EPBR, sempre alimentando e retroalimentando os temas importantes e candentes desse momento que a gente está vivendo. Portanto, você joga um papel fundamental. A alegria é nossa de estar aqui. Pois o Rio Pipeline 2023 realimenta as nossas energias, não é? Como aquela Feira Óleo e Gás da Bahia, que foi a primeira realizada lá. Aqui é a retomada de um processo, de um evento que já marcou, já se consolidou. E a mensagem que a gente trouxe aqui nesse painel, que foi muito importante, quando participamos juntos com a Heloísa da EPE, com o colega da Gerdau, Marcos, também a presença sempre fluente da Silvir, do nosso IBP, coordenando o painel, e a Cláudia, da Equinor, trazendo e esclarecendo novidades importantes. Aí a mensagem que ficou adequada ali, na verdade, é dizer que somos uma indústria de rede, não é? Somos um energético, trabalhamos com energético que é o menos poluente dos combustíveis fósseis, que nesse processo de transição energética ele reduz a emissão de carbono, que trabalha ao lado das energias renováveis e que se renova quando produzimos o biogás, a bioenergia, quando trabalhamos na meta de conquistar a produção do hidrogênio verde e outros combustíveis renováveis. E quando investimos em ciência e tecnologia para que essa cadeia seja melhor desenvolvida ainda. Mas, acima de tudo, a gente falou de que nessa cadeia é preciso imperar a unidade. Nós temos um papel, o produtor, o transportador, a distribuidora, também o consumidor final, seja o consumidor industrial, que é o consumidor âncora dos nossos investimentos, seja o consumidor dos diversos segmentos, até o residencial. Nós temos um papel nessa cadeia. Nós estamos trabalhando numa meta que é reduzir a emissão de carbono, que é proteger o nosso meio ambiente, depois de tantos danos que a ele foi causado, não só por nós, né, que às vezes querem cobrar só da gente que não se desenvolva. Então, essa unidade imperando, ela vai fazer avançar essas medidas de transição que estão acontecendo no nosso mercado, consolidando um mercado novo, não é, com a participação de todos os players. E eu dizia aos colegas de painel, na ABGás a gente tem exercido isso, e nas distribuidoras. Existe sempre nas distribuidoras a participação do Estado, a participação do capital privado e a participação de um player experiente na cadeia de gás natural. Esse processo nos educou ao longo do tempo. E hoje a ABGás é isso, é a participação das distribuidoras, dos investidores relevantes que atuam na distribuição. E até eu concluía dizendo, se a gente tem dentro da ABGás
a participação destacada da Termogás, da Mitsui Gás e Energia do Brasil, da Compass Gás e Energia, nós também temos o setor público atuando de forma muito consistente, não é? Impulsionando as companhias que dirige. E se a gente pega o exemplo do Consórcio dos Governadores do Nordeste, que é um ente público criado pelos estados para agilizar as tratativas, a gestão dos negócios que os estados desenvolvem também e dos serviços que os estados têm que prestar à população. É um consórcio Nordeste, o Comitê de Gás e Petróleo do Consórcio Nordeste é também um investidor relevante, porque nós temos aí 9 companhias, apenas uma delas ainda não operacional. Então é esse mercado, um Brasil diverso, um Brasil com realidades bem distintas, conforme suas regiões, conforme um mercado mais maduro de Rio e São Paulo, com tradição mais que centenária do uso do gás, mas todos temos espaço, todos temos um papel relevante a cumprir. Então, a unidade, cada um cumprindo o seu papel, é o que deve prevalecer e isso consolidará a força desse mercado. Gavazza, a gente estava conversando antes de começar aqui a entrevista, e você estava falando do seu otimismo com o setor, que você está realmente otimista, empolgado com o momento que o setor está vivendo. Explica um pouco para a gente por que desse otimismo, o que está fazendo você acreditar que o setor está deslanchando? Olha, é um pouco a percepção dessa energia que vem de todos. Eu vou pegar o exemplo do painel para ilustrar a resposta que quero dar à sua importante pergunta. A gente viu um painel em que a Equinor, que é um sócio privado da Petrobras em Campos do Pré-Sal, afirmar que tem ainda como projeto, mas já com a sua comercialização declarada. Foi até bom porque esclareceu isso que nem todo mundo sabia e para mim, inclusive, foi um complemento da informação importante. Então a Cláudia Brum diz: nós demoramos, mas estamos pondo um projeto agora maduro. Declaramos a comercialidade dele e vamos para frente no sentido de ter a infraestrutura. E a Heloísa e a Sylvie acrescentavam, o campo do Pão de Açúcar como um todo, mas não é só ele. São campos que têm uma característica específica dentro da produção do pré-sal. Mais gás do que petróleo, portanto, fundamental essa produção ser colocada à disposição do mercado e aí os investimentos para tirar esse projeto do papel e torná-lo realidade vão disponibilizar mais gás para o mercado brasileiro. A gente vê o colega Marcos da Gerdau dizendo a Siderurgia Nacional precisa do gás natural para fazer a transação energética. Coisa que a gente não ouve todo dia, né? Sim. Quando a gente está tratando de transição energética. E ele disse o seguinte: olha, para que a gente emita menos carbono, para que a gente faça uma transição, que na nossa, dizia ele, na nossa conta aqui é uma transição nos primeiros 10 anos, mas tem mais 10 anos, vai ter mais 10 anos, nós não conseguiremos fazer a transição para as energias renováveis de forma mágica. E o gás natural jogará um papel super importante. E hoje eles consomem prioritariamente, né, preponderantemente, o carvão mineral e o carvão vegetal. Ora, são informações que se somaram, não é? Que se somaram muito bem catalisadas aqui por esse evento maravilhoso que o IBP lidera. Então, nós afirmamos o seguinte: existe produção de gás. E eu acrescentei a essas informações as determinações políticas que a Petrobras, com nova gestão, passou a adotar. Então, a gente observa a determinação de que o Rota 3 vai entrar em operação até o final do ano que vem, é a nova previsão. A gente viu pela primeira vez a Petrobras falar de um gasoduto para escoar e evidentemente ter uma IPGN e tratar o gás das águas profundas de Sergipe e Alagoas, que é um gás que, a julgar pelas análises feitas, e são os especialistas que estão com a palavra sobre a composição, a qualidade do petróleo, identifica-se uma qualidade também muito boa do gás. Não esquecer que nós estamos ali no Nordeste com uma indústria diversificada,
né, Bahia, Pernambuco, mas todos os estados com as suas proporções e uma presença muito grande da indústria petroquímica e da indústria que utiliza o gás como matéria-prima. Então, nós temos isso. Temos um Brasil discutindo, né, a partir desses posicionamentos da Petrobras também, um Brasil discutindo que é necessário avançarmos nos estudos sobre a margem equatorial para que nós possamos fazer o diagnóstico preciso das riquezas minerais que temos e possamos estabelecer um cronograma que tem que ser ágil, tem que ser factível, mas tem que ser sustentável, cuidadoso com o meio ambiente, como é a marca nossa, né, na exploração dos hidrocarbonetos no Brasil, é a segurança, né, o cuidado com o meio ambiente. Então são um leque de informações que vai se somando e que reforçam esse nosso otimismo. E para completar, eu dizia, a Petrobras também trouxe uma novidade, rompeu com aquele ciclo, e eu lhe dizia isso lá na Bahia, que eu almejava ver esse momento, viver esse momento, e a gente está vivendo. Um momento em que a Petrobras rompeu com a política de alinhamento automático com a paridade de preços internacionais. Isso beneficia imediatamente os combustíveis líquidos. E nós na ABGás refletimos sobre isso, identificamos essa como uma medida correta e fizemos imediatamente uma reivindicação à Petrobras, que adotemos a mesma lógica de construção do preço nos contratos, na política de comercialização do gás natural. Ou seja, que a gente remunere ao identificar, né, a composição dos custos, que a gente remunere os investimentos feitos, né, pela Petrobras e pelos outros players na prospecção, né, a ampliação desses investimentos entre os que já existem, que também seja remunerado, claro, naturalmente, a operação, o OPEX, botar em funcionamento isso, cuidar, tratar o gás natural e colocá-lo à disposição das transportadoras, que a gente tenha, evidentemente, a equalização desse preço. Quando alguma quantidade da que nós precisamos consumir seja importada, aí, claro, você tem o diferencial do preço do produto importado, mas não essa vinculação automática. Então, nós saudamos essa medida, achamos ela positiva, mas nós achamos que é preciso que ela seja aplicada o mais rapidamente possível à política de comercialização do gás. E já vimos sinais positivos nesse sentido. O Tom Malfskin assumiu recentemente a diretoria, né, que trata de energias de renováveis, etc. E também ele cuida do gás natural, e ele já começou a apresentar ao mercado, as distribuidoras que estão tendo seus contratos próximos de vencer, novos produtos. Nós esperamos que eles espelhem essa nova realidade. Ou seja, uma série de informações de cada um dos componentes da cadeia vai nos trazendo uma alimentação dessa animação, desse otimismo, que não é exagerado, é calçado na realidade. Tá certo. Quando a gente conversou na Bahia, você estimava que tinha espaço para o preço do gás cair. O preço do gás caiu, vocês ainda enxergam que tem espaço para cair mais um pouco, é isso? Mas eu acho que para tal a gente tem que aumentar a oferta. Não é? A demanda está reprimida, porque a oferta não existe em quantidade. A gente ouviu isso do próprio setor da siderurgia hoje aí. Os números mostram que a gente pode avançar bastante. A Bahiagás, que em 2006 tinha 1.306 clientes, em 2014 ultrapassou a casa dos 44 mil clientes e passou a ser a terceira distribuidora do Brasil em número de clientes residenciais, porque por ter o seu mercado bastante pujante industrial, acabamos deixando um pouco de lado certos segmentos, né, que passamos a cuidar tempos depois da entrada em operação da companhia, mas hoje saudamos estar ultrapassando a casa dos 74 milhões de consumidores. Ora, isso era o quê? Era demanda reprimida. É preciso construir a rede, capilarizar a nossa rede e atender ao mercado urbano, mas também encontrar engenharias de negócios criativas, propositivas e com o adendo, com a participação ativa do governo central e dos governos estaduais na construção de políticas públicas para beneficiar
para beneficiar, nem diria, para tornar economicamente viáveis negócios super importantes, como, por exemplo, o gás por matéria-prima e também, dentro dele, o fabrico de fertilizantes. Então, o seu otimismo se estende também para o gás para empregar, que agora vai ter as primeiras reuniões. Vocês vão participar, obviamente. Essa foi uma das excelentes notícias que o painel trouxe, né? A nossa querida Heloísa, dando conta disso, o governo montou os grupos de trabalho, que é natural, é um programa de governo que envolve vários ministérios. Eu também fazia lembrança de que nunca o gás natural esteve tão presente na pauta de diversos ministérios. Nós apresentamos a ideia dos corredores sustentáveis ao Ministério dos Transportes e fomos acolhidos à ABGás. A ideia é já tornar viável, em curto espaço de tempo, corredores que estão maduros, como a Via Dutra, ligando as duas mais importantes capitais brasileiras, não é? Onde circula um volume enorme de veículos de passeio, que estarão reduzindo o consumo de gasolina e substituindo pelo gás natural, veículos de carga, veículos de logística e veículos de passageiros que substituirão o diesel, aí mais poluente ainda, sem falar, e até não falei isso no painel, que 30%, 31% do gás, do diesel consumido no Brasil é importado. Sim. Se a gente faz essa substituição, a gente vai também reequilibrando a nossa combalida balança comercial. E o corredor sustentável do Nordeste, o litorâneo do Nordeste, também já está maduro para ser utilizado. E isso vai servindo como elementos, exemplos, né, factuais, que levarão ao interesse do mercado, de todas as distribuidoras, de todos os governos estaduais, a dinamizar também esse processo. A gente viu isso no Ministério dos Transportes, a gente vê isso no Ministério, no MDIC, no Ministério da Indústria e Comércio, com o nosso vice-presidente da República levando adiante a bandeira do governo Lula de neoindustrialização do país. Isso é muito importante. A gente precisa voltar a ter gás competitivo para que os investimentos industriais já instalados, e é o caso da petroquímica, é o caso da indústria que usa o gás como matéria-prima, que eles possam voltar à sua capacidade plena de produção. Hoje eles estão produzindo bem menos do que a sua capacidade, porque não tem o gás a preços referenciais competitivos. E esse preço só pode ser competitivo, aí é objetivo, a curto prazo, com a execução de políticas públicas. Eu dava o exemplo que a Bahia, Sergipe, o Paraná já desenvolvem políticas públicas para o incentivo à utilização do gás como matéria-prima e fertilizantes dentro deles, que é mais sensível ainda. E a isso tem que se somar uma medida que vai ter o seu reflexo aí já a médio prazo, que é aumentar a oferta. Com mais oferta, nós vamos ter naturalmente um movimento no sentido da competitividade. E o outro exemplo que damos bem é aquele dever de casa que a gente tem feito na Bahia, de ter hoje um portfólio que valoriza sobremaneira a revitalização da produção onshore, né? Justamente para que aqueles negócios hoje tocados por produtores independentes, que estão fazendo com que negócios que não são economicamente viáveis para a nossa gigante Petrobras, que tem que concentrar na parte principal da riqueza que ela administra, promove e coloca à disposição da população, nós termos, portanto, o fortalecimento desses empreendedores independentes e fazermos com que esse mercado coloque à disposição também do mercado, da população, das indústrias, o gás em maior volume e em volumes mais competitivos. Cavazzi, você falou dos corredores azuis do Nordeste, que já está maduro para operar. O que falta para ele operar? É preço? É disponibilidade de molécula? O que falta? Olha, o que eu falei do Sudeste, que é a Via Dutra, está maduro porque você tem postos a distâncias razoáveis que garantirão a condição dos veículos terem a sua autonomia preservada, poderem fazer todo o trajeto se reabastecendo quando necessário. É a mesma lógica que a gente desenvolveu para o corredor litorâneo do Nordeste, que é a BR-101 e suas conexões, elas permitirão um veículo leve transitar de Mucuri, extremo sul da Bahia, fronteira com o Espírito Santo, que tem tradição do uso de GNV, até lá o norte do Maranhão,
eu agora não vou lembrar o município, mas ao norte do Maranhão nós vamos ter condição de fazer todo esse trajeto, tendo também condição dos veículos se reabastecer. E os veículos de carga, os veículos de logística e os veículos de passageiros, eles precisarão de uma estrutura melhor. Então, há ainda que ter incentivo, condições que as distribuidoras são catalisadores para elas existirem, disponibilidade de molécula e também a condição de infraestrutura para levar esse gás aos postos que tenham a possibilidade de distribuir para o setor automotivo. Se isso acontece, a gente vai demonstrando a viabilidade. E aí tem outras formas de trabalhar isso, inclusive para interiorizar o gás natural. Lá na Bahia, nossa equipe de planejamento desenvolveu, a partir da provocação do nosso Conselho de Administração, que o Estado é majoritário, o que a gente está chamando de Rota dos Grãos. Né? Os grãos para serem escoados de Luiz Eduardo, Barreiras, Formosa do Rio Preto, o coração do agronegócio baiano, segue a BR-242 e as suas conexões até o Porto de Aratu. E isso pode ser feito numa rota que, ao longo do processo, você tenha condição de reabastecer os veículos. Então, um veículo e maquinário também dessas empresas que passe a usar gás natural vai estar reduzindo enormemente a emissão de carbono e vai estar trabalhando com um modal econômico muito mais eficiente para os seus negócios. Legal. Cavazos, eu queria mais uma vez agradecer a sua gentileza por abrir um espaço na agenda para bater esse papo com a gente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, vocês já sabem que contam com a gente permanentemente, porque a gente conta com vocês para esse mercado e sua dinâmica serem permanentemente acessíveis ao povo. Obrigado. Obrigado a você que está assistindo a gente. Continue acompanhando a Rio Pipeline 2023 pelos canais da EPBR. Assine nosso canal para não perder nenhum conteúdo.